Hermano Tavares, coordenador do Programa Ambulatorial de Jogo Patológico, afirma que a prevalência do transtorno está diretamente ligada à disponibilidade de jogos. Nos anos de 2004 e 2007, quando as casas de bingo estavam abertas, a média de pacientes era de 300 por semana. Hoje, com a proibição, a média é de 120 casos por ano. Dos 193 países que integram a Organização das Nações Unidas, apenas 37 deles proíbem os jogos de azar. Dentre os países que liberam está o Japão. Um estudo realizado pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência do país estima que cerca de 5.360.000 pessoas têm problemas patológicos relativos a jogos de azar. Isso representa 4,8% da população adulta. Outro país que regulamenta jogos de azar é a Filipinas. No ano passado, um caso que chocou a capital do país foi o assassinato de 37 pessoas em um cassino de luxo. As autoridades suspeitavam de um ataque terrorista, mas as investigações concluíram que o autor do crime, Jesse Carlos, de 43 anos, era viciado em jogos e foi proibido de entrar no cassino. A mãe de Carlos afirmou que o filho era uma boa pessoa, mas que se perdeu para o jogo. Muitas vezes a família no começo não percebe a gravidade da situação, só vai sofrer depois. Em muitos casos ele sai de casa sem nada, porque as finanças já foram embora, e para que a família não fique depauperada, né, não se empenhe ali uma casa, um imóvel, ela abre mão, né, do acolhimento daquele indivíduo. Eu paro quando quiser, eu sei me controlar. Nós vemos isso no campo do alcoolismo, no campo do tabagismo, que são drogas lícitas. Todo mundo que está ao redor, os mais próximos, os familiares, vão adoecer sim. A família sofre também, tá? Mas ninguém sofre mais do que o dependente. Os casos de transtorno do jogo patológico são mais frequentes em homens. Muitas vezes a aposta em jogos de azar acaba tornando-se uma busca por êxito pessoal ou mesmo para suprir a carência de autorrealização. Trata-se essencialmente de uma frustração existencial. Nós, seres humanos, temos essencialmente uma inclinação para um sentido existencial. Essa coisa do fracasso ou do êxito está ligado nessa sensação de totalidade. Quem sou eu no mundo? Como eu estou? O que eu faço faz sentido, né? Então, quando a pessoa se estabelece de forma saudável nas relações, ela se acha. Quando a pessoa canaliza para o jogo as suas tensões ou suas motivações, é porque ela já está num estado de frustração existencial e precisa, portanto, gastar, eliminar aquele estado de tensão que não passa. Essas carências, elas existem em todo mundo. Dor faz parte de estar vivo. Agora, o que a gente faz quando a gente está sentindo isso é que muda os resultados. Diferentemente da maioria das drogas ilícitas, o jogo é considerado um desvio de moral, principalmente pela questão financeira, já que o jogador compulsivo geralmente perde muito dinheiro com essa prática. De qualquer forma, o bem material sempre está presente. Será que o materialismo excessivo está ligado a esse tipo de comportamento? Ainda no Livro dos Espíritos, encontramos a seguinte questão: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Acresce que o nada os amedronta mais do que eles queriam que parecesse. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Quanto mais atrasado estaria o espírito, mais comprometido com as questões materiais ele estaria também. E aí, dessa forma, toda a dinâmica que envolve o apego material. A doutrina espírita aprova, sem sombra de dúvida, o conforto, a obtenção de bens, porém,
Na questão do jogo patológico em si, o indivíduo compromete todo o seu dinheiro, todas as suas finanças, diante de algo que não tem o menor sentido. Em realidade, é uma grande perda de sentido existencial. Ao longo de nossas pesquisas, descobrimos a história de Alexandre Anselmo, que conhece bem o drama de quem tem um familiar que sofre com o transtorno do jogo patológico. Nós percebemos já há muito tempo, porque já tem mais de 15 anos que ela está envolvida nessa questão do vício com o jogo, no caso o bingo. E desde que começou assim, inocentemente, alguém deve ter convidado e nunca mais parou. Uma pessoa sozinha, uma pessoa que não tem filhos, não casou, então é a diversão para ela, né? Então ela todos os dias vai ao bingo. E como qualquer dependência, um dos principais indícios é a dívida financeira que o jogador acumula ao perder diversas vezes em suas jogatinas. Quando eu vi que ela tinha 3 carnês, cada um de 15 parcelas, que ia de 250 a 380 reais para pagar, aí eu fiquei pensando, por quê? Uma pessoa que tem um bom salário, uma pessoa que não tem despesas, e tem 3 carnês, aí eu lembrei de uma outra situação. Antes do carnê, teve a situação do agiota, que foi no período onde não tinha crédito, estava negativado, como nós falamos, e então recorreu-se ao agiota para ter dinheiro para poder pagar as contas, porque o salário ia todo no jogo. É fundamental que a família procure conscientizá-lo, né, do perigo e da situação em que ele se encontra, uma vez que ele mesmo não tem a capacidade de se corrigir. As pessoas têm resistência em enxergar que estão ali, ou por orgulho ou por inconsciência mesmo, porque elas estão tão envolvidas que elas não conseguem enxergar o grau de comprometimento. Aí a família tem um papel fundamental. A pessoa ela não pode se privar de se tornar uma pessoa funcional. Ela tem que estar em funcionalidade. Quando essa desordem, que é o transtorno, começa a fazer um afetamento nos espaços, nos papéis desse indivíduo como função, ali já tem um comprometimento. Ela não tem consciência que precisa de ajuda. É interessante porque ultimamente tem passado na mídia cenas em novela falando sobre isso, sobre essa doença, esse problema. E aí, claro que nós comentamos, tá vendo? Olha aí, mas eu não sou assim. Então a pessoa não se aceita, como a pessoa que é viciado também em álcool, né? Ela acaba não assumindo que é dependente. Mesmo elas tendo aquele hábito, algumas, durante muito tempo, não conseguem enxergar, não conseguem entender que elas têm um comprometimento, que elas têm uma dependência. Às vezes um familiar, às vezes um amigo pode sinalizar e ela pode aceitar, acatar ou não. Mas muitos são, entre aspas, inocentes. O jogador compulsivo, ele sente muita culpa, né? Assim que ele comete aquele ato, que ele sai do ambiente do jogo, ele está com um sentimento de culpa, mas ele não consegue controlar. Mesmo com todas as dificuldades, Alexandre nos conta sobre a importância do apoio familiar. Ela precisa de ajuda, não abandonar nunca. A pessoa, no caso do jogo, ela ganha na matéria, mas ela perde em espírito. Um dos grandes trabalhos do Espiritismo é a conscientização da sua condição. O Espiritismo é uma doutrina libertadora de consciências. Portanto, o seu papel é iluminar a consciência, iluminar o indivíduo para que ele adote um novo estilo de vida, unindo a todos, criando laços fraternais, laços de amor mais fortalecidos. Muito importante não julgar. Não se trata de indiferença, de distanciamento daquele que passa por esse padrão de dependência. Muito pelo contrário, é uma doença efetivamente.
Temos que ter consciência disso. É uma recodificação. É como se o cara tivesse que se reprogramar para existir de novo. E esse processo precisa de um aporte. Então, terapias, grupos são absurdamente importantes. Procure ajuda, né? Existem muitas pessoas, aliás, a maioria das pessoas no mundo são pessoas boas, generosas, estão dispostas a lhe ajudar. Então, você pode estender a sua mão que vai ser acolhido com muito carinho. O grande papel da família deve ser o de incentivo a procurar tratamento adequado. E, ao mesmo tempo, abrir-se para um grande apoio no momento em que o tratamento começar. A família também não vai ficar em desamparo. Ela pode procurar ajuda, tanto profissional como desses centros comunitários em que existe essa condição de estarem ali recebendo esclarecimentos e um amparo psicológico também, porque todos padecem. E o Mundo Maior Repórter de hoje fica por aqui. Dúvidas, críticas ou sugestões? Mande um e-mail para mundomaiorreporter@feal.com.br. A gente se vê no próximo programa. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.